Fala a verdade, às vezes dá uma louca em você e tu dá uma chance pro negócio que você não leria normalmente. Aí tu nem terminou a leitura ainda, mas já tá mandando DM pro autor pedindo desculpas. Eu sou o Bento e esse é o canal da livraria e o Bento levou. E eu sei que você tem história pra contar, então já começa o vídeo comentando aqui os livros que você tem vergonha de um dia ter tido preconceito. Pode citar 1, 2, 10 livros se quiser, filme, série, o que eu tô mesmo é doido pra saber qual livro vai ser mais citado. Mas eu vou encabeçar essa lista com um livro que eu acabei de ler, eu discriminava esse livro e se tornou a minha melhor leitura de 2024. Outlander, A Viajante do Tempo. Havia o medo de eu ler 800 páginas do material para no final das contas ele ser um desperdício de tempo? Sim, porém o motivo principal é que eu tinha uma cliente que adorava Outlander. Porém, 90% das leituras favoritas dela eram romances eróticos de época. Mas o fator sexual pra mim não pode ser o elemento principal da história, não pode ser nem o elemento secundário. Terciário eu aceito. Mas voltando para Outlander, Claire Randall, uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial, está com seu marido de férias na Escócia em 1945. Mas ao tocar num ciclo misterioso de pedras antigas, ela é misteriosamente transportada para 1743, um período de guerras e clãs e conflito. Em meio a intrigas políticas e desafios mortais, ela tenta sobreviver a esse contexto e retornar ao seu tempo original. Mas o destino coloca ela no caminho de Jaime Fraser, um jovem guerreiro de alma corajosa e coração apaixonado. O romance é a parte mais bonita do livro, mas as tramas políticas, personagens cheios de camadas e a quantidade de acontecimentos preencheriam pelo menos uma dezena de outros livros. A autora cria um ambiente tão perfeito para as histórias, essa Escócia de Highlanders, te dá um desejo de um dia estar pessoalmente no lugar. Enfim, como eu fui besta de ter sido implicante com essa obra. Sorry. Não tenha preconceito de clicar em gostei nesse vídeo, eu sei que é meio stream, todo youtuber pede, mas é o alimento desse canal. E se é a primeira vez que a gente se vê, considere se inscrever que esse canal não faz discriminação de livro. O próximo é Todo Dia, do David Leviathan, e eu tinha preconceito por causa da classificação jovem adulto. A verdade é que esse tipo de livro tem permissão para serem mais superficiais porque eles são porta de entrada para novos leitores. Não adianta você escrever sobre dores adultas para adolescentes, se eles não compreendem ainda. Mas eu quebrei a minha cara quando dei oportunidade para esse livro. E se você acordasse num corpo diferente todos os dias? A é um ser que não tem corpo. Ele vai vagando de vida em vida, trocando de corpo a cada 24 horas. Como que funciona? Hoje ele acordou no corpo do, sei lá, do Memphis Depay. Amanhã ele acorda no corpo de uma mulher asiática aleatória. Só que ele tem uma política bem maneira de não interferir na vida das pessoas que ele está visitando. Mas tudo muda quando A desperta no corpo do Justin e conhece a sua namorada Rhiannon. E pela primeira vez A sente um desejo profundo de se conectar, de ser visto, de permanecer. Como construir um relacionamento se a sua existência é transitória, se as suas circunstâncias mudam todos os dias? Instigante, né? Muita gente torce o nariz pro livro porque o protagonista não tem um gênero fixo, o que é uma besteira, porque o cara é uma entidade. Aí tem um filme que é bem mais ou menos, aponta claramente pro público que quer cativar e naturalmente afasta outras pessoas. Parece divertido imaginar acordar todo dia num corpo diferente, mas com o passar das páginas você vai perceber que é uma maldição. Seria bom viver o hoje sem nenhuma responsabilidade? Sim, mas esse livro me fez dar um valor absurdo pro meu amanhã. Me conta aqui, o que você faria se assumisse um corpo diferente todos os dias? Se esconderia? Meteria o louco? Ou você assumiria a rotina da pessoa? Agora um livro que entrou no meu top 3 melhores leituras de 2021. E 2021 foi um ano excelente de leituras pra mim. Eu li As Espiãs do Dia D, A Outra Face de Jesus, Sapiens e Garota Exemplar. Por que eu tinha desconfiança desse livro? Afinal, ele ganhou a atenção de David Fincher para fazer um filme. Eu preciso ser sincero com vocês, eu tenho uma opinião pré-concebida de livros com garota no título. Esse é um recurso que o mercado editorial usa muito para vender livros, e a impressão forte que eu tenho é que o marketing usa isso para vender livros para
garotas. Eu tenho formação em marketing, existe uma área chamada naming, que se concentra na criação de nomes estratégicos para produtos. O nome certo ajuda a transmitir valores, desejos e percepções para os consumidores. Então, toda vez que eu via um livro com garota no título, eu sentia que aquele livro não era feito para mim. Da mesma forma que você, leitor, aí no supermercado encontrar um desodorante que te interessa, mas está escrito nele For Men. Mas eu adianto para vocês que tudo isso que eu falei foi por água abaixo quando eu li Garota Exemplar. Imagina que o dia do seu 5º aniversário de casamento começa com a tua esposa desaparecendo. Amy, brilhante e aparentemente a mulher perfeita com quem Nick se casou, desaparece sem deixar rastros. A mídia explode em especulações e todos os indícios apontam que o responsável pelo desaparecimento dela é o marido. À medida que a narrativa alterna entre o presente caótico e os diários de Amy, revelações chocantes começam a surgir. Até aonde alguém pode ir para manter o controle. Outras pessoas têm preconceito desse livro porque ele é considerado um thriller comercial. Outras pessoas simplesmente estão de saco cheio de tanto livro de suspense nas prateleiras. Tem gente que considera o livro antifeminista, mas pessoas doentes existem. Psicopatia afeta tanto homens quanto mulheres, mas não há ferrolhos nem portas que te impeçam de ler um dos melhores suspenses do mercado. Eu coloquei uma lista aqui no primeiro comentário com mais 5 livros que sofrem preconceito, mas que são excelentes. São livros de desenvolvimento pessoal que podem te ajudar nesse 2025 que está chegando, e para melhorar você pode adquirir todos na livraria do Bentinho. Além de te ajudar no teu crescimento pessoal, fortalece uma pequena livraria, no caso, eu. Link para você adquirir essas leituras com frete grátis na Shopee no primeiro comentário. Vou emendar uma garota na outra, de Garota Exemplar para Garotas em Chamas. O Instituto Bentinho fez um estudo e concluiu que 87% dos leitores entre 18 a 34 anos vão acabar lendo algum livro com garota no título. O meu pré-julgamento com esse livro não foi por conta do garota no título, mas sim por conta da autora, a C.J. Tudor. Ela escreveu O Homem de Giz e O que Aconteceu com Annie, que foram livros muito vendidos, mas também muito criticados. Mas vocês sabem que eu sou um leitor simples que compra um livro por causa do belíssimo trabalho que os designers fazem nas capas. Os 3 livros têm capas maravilhosas, mas eu escolhi Garotas em Chamas porque não tinha dado tempo das pessoas criticarem esse livro ainda. E esse livro me pega porque eu adoro a atmosfera de cidades pequenas. 5 meninas desaparecem misteriosamente e uma série de eventos macabros coloca todo o vilarejo em alerta. Jack, que é uma mulher vigária, uma espécie de diaconisa católica, se muda com a sua filha para a pequena vila de Chapel Croft, buscando recomeçar após uma tragédia pessoal. No entanto, a cidadezinha também tem um passado sombrio. 500 anos antes, foi palco da execução de crentes queimados vivos, conhecidos como as Garotas em Chamas. E esse passado ainda paira pelo vilarejo, com lendas sobre aparições e segredos que nunca foram totalmente revelados. Foi Jack chegar na cidade com a sua filha que esses eventos perturbadores começam a acontecer de novo. É uma jornada cheia de tensão, onde o sobrenatural e o humano se misturam assustadoramente. E à medida que a Jack se aprofunda nesses segredos da vila, ela descobre que o lugar guarda perigos muito mais reais e imediatos do que aparições fantasmagóricas. Mas vamos lá, não tem nada pior para um novo jogador de futebol ser chamado de novo Messi, novo Pelé. E não existe nada pior para uma autora de suspense ser chamada de Stephen King de saia. Embora a comparação seja um elogio, se a autora entrega uma literatura inferior, como foi o caso de Homem de Giz, ela vira escárnio. E infelizmente a C.J. Tudor tem fama de escrever histórias rasas e pouco elaboradas. Some isso ao preconceito que as mulheres têm no terror, mesmo existindo autoras como Shirley Jackson e Anne Rice no mercado. A questão é que provavelmente Garotas em Chamas é o melhor livro da autora. Às vezes tudo que um autor precisa é de uma escadinha de livros medianos até desenvolver seu potencial. Eu posso dizer tranquilamente que eu nunca tive preconceito com A Batalha do Apocalipse do Eduardo Spohr, mas acredite se quiser, o livro iniciou a sua jornada em RPGs e em fóruns geek, e isso acabou gerando certo preconceito dos leitores que não enxergavam uma produção geek como uma obra literária séria. E muitas pessoas ainda diziam que o Eduardo Spohr era uma imitação de Gaiman, tentando fazer uma fantasia épica angelical. E a gente sabe como autores brasileiros que tentam escrever fantasia sem aproveitar os elementos nacionais
sofrem discriminação. Afinal, o forte da literatura brasileira é retratar o realismo e os problemas sociais do país. Sem falar que a trama lida com anjos, demônios e apocalipses, o que pode ser muito polarizador. Mas enfim, quando eu li eu era muito jovem e eu fiquei muito feliz de ver um autor brasileiro escrevendo aquele Dragon Ball de anjo tão perfeito. Ou melhor, e se os anjos não fossem tão perfeitos quanto imaginamos? E se o apocalipse fosse apenas o último capítulo de uma guerra celestial que começou muito antes da humanidade existir? Em Batalha do Apocalipse, Eduardo Spohr nos leva a um universo onde anjos, demônios e humanos são peças de um jogo cósmico. O protagonista, Ablum, é um anjo renegado que vaga pela Terra há milênios, condenado por desafiar arcanjos tiranos que governam o céu. Sim, é tipo Supernatural, Deus está desaparecido e os anjos tomam as decisões no céu. Agora, com o apocalipse iminente, ele terá a chance de mudar o destino do universo, mas para isso precisará enfrentar seus maiores inimigos. Vocês notaram aí que Batalha do Apocalipse é muito semelhante a Belas Maldições do New Game, só que mais sério? Batalha do Apocalipse é nada mais nada menos que um Good Omens de Zack Snyder. Por ter essa cara de ação cinematográfica, é natural algumas pessoas torcerem o nariz. Na minha opinião, ninguém nesse planeta Terra faz literatura realista tão boa quanto o brasileiro. Mas a gente tem aqui gente que faz literatura fantástica tão boa quanto estrangeiros. E esse é o principal motivo pelo qual eu fiz esse vídeo. Esses livros não merecem ser enterrados por qualquer desconfiança que o público tenha de sua qualidade. Assim como eu falo nesse vídeo sobre livros que já foram muito famosos e hoje ninguém lembra deles. Já clicou em gostei, já se inscreveu no canal, agora só falta seguir a gente lá no Instagram. Tô produzindo conteúdo exclusivo para você ter livros em todos os lugares. Vamos ser a comunidade mais receptiva da internet e abraça todo mundo que ama livros? Tamo junto!